Casas Bahia faz. Toma aqui mais R$50. Compre na Casas Bahia e ganhe mais R$50 para gastar na loja. Tem micro-ondas Electrolux saindo por apenas R$399 em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Na Semana do Cliente, a casa é sua. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Setembro é o mês da sorte na Havan. Compras a partir de R$100, você concorre a um caminhão de prêmios. Aproveite a semana de utilidades domésticas e venha tentar a sorte. Jogo de jantar 20 peças dona de R$ 139,90 por apenas R$ 99,90. Copo Belize somente R$ 3,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Parabéns, Limeira. Neste feriado estaremos atendendo. Sugestão de uso do valor de R$100 mil. Consulte o regulamento da promoção em avan.com.br/setembro da sorte. Processo SUSEP 1541439-01439/2013-90. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmep.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Sabia que a Educadora também é TV? É isso mesmo. Você pode assistir os programas da Educadora com imagem. É só baixar os aplicativos gratuitos da Educadora para celulares e tablets no portal educadora.am ou no canal da Educadora no YouTube. É só digitar educadora.tv e pronto. Você se inscreve, curte o canal e assiste seus programas preferidos. Educadora, muito mais que rádio. Cada dia mais perto de você. Limeira está completando 191 anos e a Unimed Limeira preparou um presentão. O Mapa da Saúde da Unimed Limeira é um guia completo da cidade, com mais de 200 opções em alimentação, exercícios físicos, esportes, cultura e lazer. Está procurando saúde? Encontre no Mapa da Saúde da Unimed Limeira. Acesse unimedlimeira.com.br/Mapa da Saúde e confira todas as opções. unimedlimeira.com.br/Mapa da Saúde. Parabéns, Limeira! A saúde faz nossa cidade se manter sempre jovem. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Limeira. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 45 minutinhos agora, 11 e 45, segunda-feira, 11 de setembro, hoje tem sessão da Câmara, né? Aquela sessão da Câmara que você vai acompanhar aqui pela Educadora, será transmitida pela Educadora, você acompanha a partir das 4 da tarde, né? Por isso a programação da Educadora está um pouquinho mais antecipada hoje, a gente dá uma corridinha, né? Antecipa um pouquinho, para poder dar tempo tranquilo e sossegado de essa transmissão ir para o ar sem problema e você poder acompanhar os debates lá da nossa gloriosa Câmara Municipal de Limeira, debates em torno de assuntos palpitantes, que terão, evidentemente, que grande influência na sua vida, né? E que são decididos lá dentro daquela Casa de Leis, não é mesmo?
Muito bem. Então, para que assim seja, eu vou colocando um ponto final na Voz do Povo desta segunda-feira, e em colocando o ponto final na Voz do Povo desta segunda-feira, estabeleço desde já o colóquio com o Caio Bortolã, que aqui está chegando na manhã desta segunda-feira. E em chegando o Caio Bortolã, eu digo a ele: bom dia, Caio Bortolã. Bom dia, Como Ivan. vai você? Tô bem, você, Como passou Ivan? o fim de semana, Caio Passei Bortolã? muito Foi bem. bom o seu fim de semana? Tá fazendo ironia porque o seu time ganhou Não, o meu, não tô fazendo Ivan? ironia, imagina, eu tô falando sério. Você deve ter Parabéns, passado o fim Ivan. de semana lá na festa do peão, você deve ter passado bem. Esse final de semana teve um episódio triste, que foi a perda do pai de um amigo, o seu Francisco Assis Oliveira, pai do meu amigo, dos meus amigos, né? Marco Antônio Chang de Oliveira e Luiz Fernando Chang de Oliveira. Eu não sabia que você tinha então, passado por esse dissabor, tá eu vendo? passei um tempo nesse final de semana no velório municipal e também no cemitério da Saudade 1. E também passei 2 dias no rodeio, uma festa com um enorme sucesso, uma presença muito grande de público em 2 dias, algo em torno de 30 mil pessoas no Espaço Rodeio para assistirem o show do Henrique Juliano na sexta-feira e também o show do Gustavo Lima no sábado. E no domingo eu vi o meu time perder para o seu, Ivan. Foi. E o Santos mereceu. Aliás, eu tenho dito, não é de hoje, que tecnicamente o Corinthians é um time fraco. O Santos mereceu Só porque que o Corinthians jogou bem. Só que era Deu um time, trabalho. até então era um time acertado e tudo vinha dando certo para o Corinthians. O Santos tem jogadores tecnicamente melhores. Aliás, o Santos, eu tenho muita simpatia pelo Santos, como tenho pelo São Paulo também, como tenho pelo Flamengo, como tenho pela Ponte Preta, como tenho pelo Botafogo do Rio. Eu não gosto é do Palmeiras. Sei. Não gosto do Palmeiras. Não é? Tá ouvindo Mas aí, Dandan? o Palmeiras, mesmo com o doping financeiro do Paulo Nobre, mesmo com o doping financeiro da Crefisa, o doping financeiro do Banco do Brasil, né, 500 milhões de reais para a construção da Arena Palestra Itália, né, o Aldemir Bendini, que foi o responsável por esse empréstimo para a W Torre de 500 milhões, hoje está preso. Mesmo com tudo isso, o Palmeiras hoje nós vemos de binóculos, né, Ivan? O corintiano vê o Palmeiras de binóculo. Agora, o Santos, tecnicamente, me agrada demais. O Vanderlei, eu acho que é o melhor goleiro do Brasil hoje. Eu gosto muito do Vitor Ferraz. Achei que o Zeca ontem não jogou o que pode jogar. Acho que o Lucas Lima também, apesar de elogiado pela crítica, não vi um Lucas Lima tão inspirado assim. Não, Muito não. embora tenha feito o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. O Ricardo Oliveira é centroavante dos antigos, né, Ivan? É centroavante que faz gol. E o Santos ainda tem Copete, tem Bruno Henrique. Eu não sei se você viu a matéria que mostrava o Bruno Henrique como o segundo maior velocista do Campeonato Brasileiro. Você viu essa matéria? Não vi. O Bruno Henrique desenvolve uma velocidade impressionante de 36 km por hora. Ele só é mais lento que o Berril, que joga no Flamengo, que consegue chegar a 39 km por hora. Eu estava lembrando que quando menino eu tinha uma mobilete, Ivan. Minha mobilete chegava a 60 km por hora. Impressionante esses 60 km por hora. Se eu colocasse a minha mobilete ao lado do Berril, provavelmente o Berril acompanhasse a minha mobilete a 60 Provavelmente largaria na frente. Largaria na frente. Depois né? seria alcançado. Durante um determinado trecho. Berril é um ser humano que consegue desenvolver a velocidade de 39 km por hora e o Bruno Henrique dos Santos consegue desenvolver a velocidade de 36 km por hora. Mas o melhor do Bruno Henrique não é a velocidade, o melhor do Bruno Henrique é a habilidade. E por incrível que pareça, porque ele é grandão, né, cara? Ele é um cara, eu diria aquele locutor de antanha, ele é espadaúdo? Espigado. Espigado? Espadaúdo é outra coisa, Ivan. É espigado, Você pode até ter pensado aí nessa história do espadaúdo, mas espadaúdo é aquela, quem diria, espadaúdo é o saudoso Paulo Silvino, né? Que tinha aquele bordão, como era grande, né? Mas eu não sei se você está se referindo a isso. É verdade, ele é espigado. Ele é espigado, ele é muito alto. Essa é uma matéria que eu não domino, Ivan. Tá bom. Ele é muito alto, né, rapaz? Ele tem pra lá de 1,80 m. É muito bom jogador. E ainda tem habilidade, é impressionante, né? O Santos dos últimos anos, e quando eu digo dos últimos anos, eu me refiro pelo menos ao Santos dos últimos 6 ou 7 anos, ou mais, né? De 2009 para cá,
forma times muito leves, muito rápidos, times que jogam em transição. Eu não sei se isso foi forjado pelo Dorival Júnior, que foi técnico do Santos muito tempo, ou não, ou se é característica do atleta do Santos. Jogadores mesmo, né? O time do Santos, a linha de frente do Santos é um time muito leve, é um time muito rápido, é o time que tem... o seu forte é a transição, né? Joga em transição. E o Levir Coupe, que está numa fase iluminada da vida, conseguiu amadurecer o jogo do Santos, né? Porque o Santos ele foi mais efetivo até fazer o gol, e depois o Santos esperou o Corinthians, e o Corinthians não se dá bem com a bola no pé, e o Santos matou o jogo num contra-ataque. Poderia ter sido 3-0, mas o Ricardo Oliveira fez um gol impedido. Poderia ter sido 3-0 se o juiz desse aquele pênalti em cima do Bruno Henrique, que ele não deu. Não houve pênalti nenhum. Houve. Poderia ser 0-0 se o juiz tivesse dado a falta no início da jogada do primeiro gol do Santos. Do jogador do Corinthians. Houve um pênalti que aquele comentarista de arbitragem da Rede Globo lá, o Paulo, que foi árbitro, né, claro, Paulo Sérgio de Oliveira, não é isso? É ele? Paulo César de Oliveira? Eu tenho um que é Paulo Sérgio. Você está se referindo a um lance do Gabriel, que ele tira a bola do Lucas Lima? Não. Eu estou me referindo a um lance com o lateral direito lá. Só você viu esse pênalti. O lateral direito do Corinthians, que é aquele bom menino lá. Fagner. O Fagner, que é bom jogador. O Fagner foi no corpo do Bruno Henrique dentro da área. E só no corpo. Não, só você que viu esse jogo. Não, só eu não. Perguntaram pra ele foi pro comentarista de arbitragem da Rede Globo, ele falou, não, isso não foi pênalti, foi uma trombada e escambau, o cara foi no corpo. Eu vejo o jogo que você não vê, você viu um jogo diferente. No jogo que eu vi, o Santos foi melhor. Veja esse lance aí. No jogo que eu vi, o Santos fez 3 gols, um impedido, os outros 2 legais, e os 2 gols do Santos, o segundo num contra-ataque, e o primeiro num lance, o nascedouro do primeiro gol do Santos foi uma falta no jogador do Corinthians, mas ainda assim foi num contra-ataque em velocidade que o Lucas Lima fez 1-0. E se o Santos não tivesse feito 1-0 naquele momento, teria ganhado o jogo, porque o Corinthians chutou as mesmas 12 ou 13 bolas no gol do Santos, mas o Corinthians não faz gol, né? O mais preocupante é que em 4 jogos no segundo turno, eu digo para o corintiano, né? Para quem não torce para o Corinthians, isso não preocupa. O Corinthians perdeu 3 vezes e fez só um gol. Isso é preocupante. Em 4 jogos, o Corinthians só marcou um gol, ainda que o Corinthians tenha hoje o 3º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O melhor é do Grêmio, o 2º melhor é do Palmeiras e o 3º é do Corinthians. Preocupante para o Corinthians é o fato do Corinthians, que era preciso, cirúrgico, né? Não estar fazendo gols. 3 jogos sem marcar gols e 2 jogos, 2 derrotas seguidas para o Corinthians, que ainda é o time que menos perdeu jogos nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu imaginei que o jogo fosse ficar empatado ontem, Ivan, e eu, até a marcação do gol do Corinthians, eu tinha a seguinte impressão: o Corinthians voltou a jogar bem, o Corinthians não jogou mal ontem, não, jogou bem, voltou a jogar o seu jogo. Não é? Foi uma dificuldade. E o Corinthians é um time muito difícil de ser batido, continua sendo um time muito difícil de ser batido. O Santos joga uma bola suficiente para ganhar a Libertadores. Eu tenho a impressão que o Santos elimina o Barcelona de Guayaquil. Tenho a impressão que o Santos segue na Libertadores. E talvez tenha no Grêmio o seu maior rival, né? Porque o Grêmio deve eliminar também o Botafogo do Rio de Janeiro. Mas acho que esse Santos, para quem ninguém dá pra cravar, hein? Para quem ninguém dava muita bola, é um Santos que pode, sim senhor, ganhar a Taça Libertadores da América. Tô falando para você que faz tempo que o Santos tem um bom time. Você, a exemplo da crônica esportiva balizada aqui, ignora o Santos, desconhece o Santos. Você dizia, não, imagina, o Santos tem um bom time para os padrões do futebol brasileiro de hoje. Ora, o ano passado o Santos foi vice-campeão. Esse ano está se mantendo aí na 3ª colocação do campeonato já faz tempo. Ele tem um bom time para os padrões do futebol brasileiro. Não é o time dos meus sonhos, mas para os padrões atuais do futebol brasileiro, o time do Santos é um bom time. Estou falando isso faz tempo. É que a crônica esportiva balizada ignora solenemente o alvinegro da Vila Belmiro. Eu, pessoalmente, acho que tecnicamente o Santos tem o melhor time entre os paulistas, né?
Eu não sei se é o melhor time do Brasil, mas ele tem o melhor, tecnicamente, ele tem o melhor time entre os paulistas. E o Levir deu certo, né, Ivan? O Levir que é um técnico que há anos... Nas disputas com o Palmeiras, né, cara? Santos e Palmeiras mas ali, não tem mais disputa Santos e Palmeiras, né? O Palmeiras está fora de tudo, né? Vem tendo. Mas teve aí numa Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou, teve num Paulista que o Santos ganhou. Santos ganhou o Paulista, Palmeiras ganhou o Paulista, Santos ganhou... Palmeiras não ganhou o Paulista. Palmeiras não ganha Paulista há muitos anos. Não, o Santos ganhou o Palmeiras. O Santos ganhou o Paulista do Palmeiras. Esse ano foi o Corinthians que ganhou, né? O Santos ganhou o Paulista do Palmeiras. Ganhou e perdeu uma Copa do Brasil pro Palmeiras. Mas foi. O Santos, na minha opinião, aí o Santos, hoje... o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Santos foi vice. O Santos hoje, na minha opinião, é o melhor time paulista no Campeonato Brasileiro. No aspecto técnico. Não, tá certo. Aí agora, tem o Flamengo. Se o Flamengo encaixar, vai ser difícil segurar o Flamengo, né? O Flamengo tem muitos talentos naquele time. Se o Flamengo encaixar, mas o Flamengo não encaixa. Você viu o jogo do Flamengo com o Botafogo? Perdeu pro Botafogo. Eu vi o jogo do Flamengo com o Botafogo. O Flamengo tem bons jogadores. Jogadores que sabem jogar bola, né? Que são jogadores habilidosos. Você citou o Berril, aquele Everton Ribeiro... O Giovani, o Paulo Guerreiro. O Giovani, que ontem jogou mal. O Diego, que ontem não jogou. Né? Enfim, o Flamengo tem bons jogadores habilidosos, mas não dá certo o time. Trauco. Rapaz. Aliás, a defesa do Flamengo é uma graça, hein? Diego Alves, goleiro. Nossa, que defesinha ruinzinha aquela defesa do Flamengo. Assim como a defesa do Atlético Mineiro. Que coisa horrorosa. O Palmeiras, com 9 jogadores, quase ganhou o Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro é muito ruim, né? Não ter ganhado do Palmeiras com 2 jogadores a menos. A defesa em particular é uma brincadeira. Se qualquer um faz uma festa ali. Impressionante. O Palmeiras quase ganhou o jogo. Com 9. Agora, o time do Santos encaixou. O Levir está fazendo um trabalho bom. Coisa que não vem sendo muito comum na vida do Levir nos últimos anos. O Flamengo tem grandes jogadores. Pode ser que encaixe. O Grêmio também vem fazendo uma bela temporada. O Corinthians é surpresa, não é? Porque se você for fazer a análise técnica, o Corinthians tecnicamente é pior que todos, né? O Corinthians tem Ángel Romero como titular. E desde quando eu venho falando aqui de Ángel Romero como titular do Corinthians? Aí o Corinthians contratou o Cleison, da Ponte Preta, que na Ponte Preta jogava bola. No Corinthians não jogou nada até agora. O Corinthians tem um elenco reduzido, né? Quando entra, como entrou ontem, Giovani Augusto, eu arranco os meus poucos cabelos, né? Seu Marquinhos Gabriel também faz algum tempo que não joga bola, né? Jogou no Santos. No Santos ele jogou. Né? No Corinthians não jogou nada. E o Corinthians se ressente da falta do Guilherme Arana, né? O Corinthians não tem um lateral esquerdo. Tanto é que ontem o Marcial jogou improvisado na lateral esquerda do Corinthians. O que o Corinthians fez... bem. O que o Corinthians fez no primeiro turno foi... algo que se pode atribuir à excepcionalidade. Né? O Corinthians fez os pontos suficientes para não cair para a Série B. E agora, no segundo turno, vamos e venhamos. Ainda é muito difícil que o Corinthians perca o Campeonato Brasileiro, porque a vantagem é muito grande. E porque a cada rodada que passa, Ivan, é uma rodada a menos. Para Grêmio, para Santos, né? Que estão na Libertadores. Vai chegar um momento, se o Santos for a final da Libertadores, que o Santos vai priorizar naturalmente a Libertadores. Se for a semifinal, naturalmente vai priorizar. E Santos e Grêmio podem ir às semifinais da Libertadores. E aí ficam com as suas agendas comprometidas, porque o torcedor do Santos quer ganhar a Libertadores, não quer ganhar, quer o tetra da Libertadores. Não quer ganhar o Brasileiro. O torcedor do Grêmio quer a Libertadores, quer a possibilidade de ganhar novamente o Mundial. Então, por isso o Corinthians é beneficiado. O Flamengo que não se encaixa, o Palmeiras que tem esse elenco, não é, proveniente do doping financeiro da Crefisa, que é estranho também que o Palmeiras não se acerte, não é, Ivan? Porque com o elenco que tem, é estranhíssimo que o Palmeiras não se acerte. Né? O Palmeiras deve ter problemas seríssimos de ambiente. Agora essa volta mal explicada do Felipe Melo, quer dizer, o Palmeiras afasta o Felipe Melo e aceita de volta. Felipe Melo que fez uma declaração: não trabalho mais com esse canalha, com esse mau caráter do Cuca, que volta ao elenco do Palmeiras e que na coletiva diz: não pedi desculpa pro Cuca. Não pedi desculpa para ele. Né? Chama o cara de canalha, diz que com esse canalha eu não trabalho mais. E aí? Complicado, né? Complicado. E o ambiente do Palmeiras não é de hoje que é assim. Dentro de campo, eu me lembro nos tempos do Marcos, goleiro, quantas e quantas declarações o Marcos deu após derrotas do Palmeiras, saindo de campo para a imprensa ali.
Ele deu declarações contundentes, fortíssimas sobre o ambiente do Palmeiras. A gente sabe da diretoria do Palmeiras, ganha uma corrente, a outra corrente começa no dia seguinte imediatamente a trabalhar contra. Né? O Palmeiras tem esse problema, que eu não sei se é característica de clube de colônia, porque a Portuguesa é assim também. O Vasco é assim também. Né? Eu não sei se é característica de clube de colônia ou se é uma característica do Palmeiras mesmo, mas o Palmeiras é um clube que não vive em paz, não se consegue presidir o Palmeiras em paz e não se consegue dirigir o Palmeiras em paz, né? Não é de hoje isso, não é uma característica do Palmeiras. O Palmeiras teve no Paulo Nobre talvez a figura mais importante da história recente do Palmeiras. Porque o Paulo Nobre, já disse isso aqui também, o que o Paulo Nobre fez para o Palmeiras, botando dinheiro do bolso, mais de 250 milhões de reais do bolso, ele colocou no Palmeiras, né? Arrumando o Palmeiras, acertando a gestão do Palmeiras. O Palmeiras tinha que fazer uma estátua do Paulo Nobre na entrada lá do Allianz Parque. Porque o Paulo Nobre foi de uma importância impressionante para o Palmeiras. O Paulo Nobre pegou o Palmeiras pequeno e o Palmeiras voltou a ser grande pelas mãos do Paulo Nobre. O Palmeiras sem o Paulo Nobre nos últimos quase 20 anos era uma Portuguesa. Time que caiu 2, quase 3 vezes para a segunda divisão. Um time que não ganhou absolutamente nada. Aí vem o Paulo Nobre, põe a casa em ordem, faz o Palmeiras campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. E depois disso, o que acontece imediatamente, Ivan? Volta o Mustafa Contursi a mandar no Palmeiras pelas mãos da Leila da Crefisa. É uma coisa muito estranha o que aconteceu no Palmeiras. É uma coisa muito estranha. Porque o Paulo Nobre faz o que fez, põe o dinheiro que pôs, põe a casa em ordem, faz o time ganhador de novo. E ao invés do trabalho do Paulo Nobre continuar, com o Paulo Nobre ali como uma espécie de presidente de honra, não é isso? Assume o Gagliotti, mas quem manda de verdade é o Paulo Nobre, né? O Palmeiras continua sendo gerido pela cabeça do Paulo Nobre. Afinal de contas, ele pegou um time quase na segunda divisão pela terceira vez, fez esse time campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, vice-campeão paulista, campeão brasileiro, depois de 23 anos. E o que acontece depois? O Paulo Nobre nem ao estádio do Palmeiras vai mais. Você vê como é que é. Você vê porque o Paulo Nobre não queria exatamente a entrada da Leila da Crefisa pelas mãos do Mustafa Contursi, que foi o cara que afundou o Palmeiras. É aquela coisa de italiano, né, meu? Italiano, rapaz. Eu não sei, tem alguns povos, né, que são assim... Bom, latino, né? Aquela coisa do sangue latino, né? O cara que não leva desaforo para casa, que não sei o quê, que não sei o que lá. E mesmo entre a família, de repente, saem uns tapas, né? Se reúne para o almoço de domingo e, de repente, um sai esbofeteando o outro, briga a família inteira. Essas coisas meio latinas que acontecem com portugueses, que acontecem com italianos, que são assim, espanhóis são assim também. Dizem, né, que os espanhóis também, é aquele povo também que dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair, né? Essa coisa bem latina mesmo, bem de latinos, italianos, espanhóis e portugueses são assim, meio gênios meio difíceis, né? Isso se reflete também dentro no futebol, na casinha lá. O Nelson Calvo faz uma observação aqui, que o Cássio fez um pênalti, aí começam as alucinações do torcedor, né? O Cássio não fez pênalti nenhum no Gustavo Henrique, foi um lance de jogo. E depois Não, aquilo foi uma trombada. Uma trombada. E depois o Gustavo Henrique, que azar, né? Porque o Gustavo Henrique é bom zagueiro, é uma revelação do Santos. Bateu o joelho com outro jogador do Santos e saiu de campo preocupando. Não, bateu o joelho dele, acho que na perna do Jô. E aí saiu de campo preocupando é preocupante porque ele vem do Santos, né? Porque ele vem de uma contusão, de uma operação, uma cirurgia nesse joelho aí. E pelo desespero dele lá, acho que o pior aconteceu. Tomara que não, mas parece que pelo desespero dele o pior aconteceu. Lamentável, porque é um menino, é um garoto muito jovem ainda e de uma qualidade, espetacular a qualidade. E aí... Aliás, a zaga do Santos tem se notabilizado por aquele outro menino, que é o Lucas Veríssimo, já tem clube do exterior de olho nele. Um portento também, como diria a crônica esportiva balizada de outrora. E aí eu bato na tecla de que o Santos Futebol Clube faz o certo.
né? O Corinthians, por sua vez, também está fazendo algo parecido, né? Porque o Vitor Ferraz surgiu no Santos, o Zeca no Santos. Não, o Vitor Ferraz veio de Tudo bem, mas veio de um time pequeno. Veio do Flamengo. Mas não veio comprado por 50 milhões de qualquer coisa, né? Ele veio... O Vitor Ferraz veio numa moeda de troca, num negócio com o Flamengo. Eu não lembro quem foi pro Flamengo, que veio David Braz. Não lembro quem foi que foi pro Flamengo, que era um jogador assim que tinha um certo nome. No Santos, o Flamengo queria, e o Santos pegou David Braz... Vitor Ferraz, pegou um outro que depois foi embora. Veio uns 4 jogadores em troca desse. E esse Vitor Ferraz e o David Braz se firmaram no Santos. Mas aí, David Braz, Zeca, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Thiago Maia, que foi vendido, né? Thiago Maia, outro portento que foi vendido. Vitor Bueno, né? O próprio Renato lá atrás, quando surgiu no Santos. Surgiu no Santos. Né? O Lucas Lima, que não deu certo em lugar nenhum, né? Explodiu no Santos. O Ricardo Oliveira foi contratado também. Ricardo Oliveira, quando voltou para o Santos, voltou para jogar por 6 meses e por 50 paus por mês. Fez um contrato de experiência, você imagine, nessa idade. Estava parado, estava aposentado. Né? Chamado contrato de risco. Né? Bruno Henrique, foi um outro achado. Copete não, Copete já veio mais caro. E você percebe que das contratações que o Santos fez, a cara é a que não deu certo. Ele foi trocado pelo Ibson. Lembra do Ibson, aquele meia? Isso. O Ibson que hoje joga... Que, aliás, era do Flamengo, foi pro Santos. Que era do Flamengo, foi pro Santos. E aí Santos, o Santos queria ele de volta. E ele voltou pro Flamengo e veio um pacote de jogadores do Flamengo pro Santos e pelo menos esses 2 aí deram certo. O Ibson hoje joga no futebol americano. Né? Na Major League Soccer. Mas fazendo assim, o Santos deu certo. Revelando jogadores. Aliás, e fazendo contratações baratas. Quando o Santos se meteu a pagar caro pelo Leandro Damião, deu no que deu. Não, e contratou agora esse Kleber, o zagueiro. Que nem jogar, jogou. Nem jogar, jogou. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que é o sistema de escala de árbitros no Campeonato Brasileiro? Não faço a menor ideia. Não é sorteio? Não é sorteio? Não sei. Se eu não me engano, é sorteio. Eu queria que alguém me explicasse, aquele árbitro que apitou o Flamengo ontem, que confesso que eu não lembro o nome dele aqui, eu precisaria ver nessas escalas aí, quem que é aquele árbitro que apitou o Flamengo ontem. É impressionante a quantidade de jogos que esse árbitro apita do Flamengo. Ele é um bom árbitro, tem uma técnica muito boa. Não me consta que ele seja um árbitro... desses tipo gato, sabe? Gatunos, né? Não me consta. Mal intencionado. Não me consta que seja um desses. Mas é impressionante, porque eu fico pensando, se é sorteio, mas com todo o jogo do Flamengo, esse cara tá apitando, rapaz. Sorteio. O que a gente não sabe é como se dão esses sorteios, né, Ivan? Pode até ser que aconteça de fato o sorteio. Agora, ninguém sabe porque nós não estamos na CBF ou na comissão da arbitragem para ver como é feito o sorteio. Né? Sorteio subentende-se uma coisa aleatória, não é isso? Sim. Absolutamente aleatória. Sorteio. Pode dar esse como pode dar aquele, né? Pô, esse cara... Ou não, né? Porque o sorteio eles não fazem tirando de um pote. De repente eles colocam lá no pote o nome do Ivan, o nome do Caio e não colocam o nome do Gustavo. Acho que é aquela roleta, não é? Roleta? E aí só tem 2 nomes. É sorteio, mas só pode ser o Ivan ou o Caio. Aleatória. Não pode ser o Robson nem o Edmundo. Pô, e a quantidade de jogos do Flamengo que esse cara apita é um negócio impressionante. Pois é, mas o Flamengo perdeu o jogo ontem, né? Tudo bem, eu tô falando isso. Ele não me consta que ele seja um gatuno, né? Que ele seja um desses caras que, né, preparam jogos, né? Mas eu fico... Se é sorteio, porque é tanto jogo do Flamengo. E ele é bom árbitro, de repente, quer dizer... nós tivemos aqui na época em que a Inter foi campeã, em 1986... Ricardo Marques Ribeiro é o árbitro? É o Ricardo Marques Ribeiro, o nome dele? Olha, de Minas Gerais. Faça um levantamento de quantos jogos do Flamengo esse cara já apitou. Impressionante a quantidade de jogos do Flamengo que esse cara já apitou. Eu gosto de futebol, eu sou um torcedor de futebol, eu vejo jogos de futebol, mas não em profusão como você, viu? Eu fiquei sabendo que o Botafogo havia ganhado do Flamengo, mas eu realmente não presto atenção em quem é o árbitro. Não, eu tô falando que eu nem me lembro jogo, quem foi o árbitro ontem. Foi o Klaus, né? Rafael Klaus, que apitou Santos e Corinthians ontem? Foi.
Me assustou quando já meteu 2 amarelos no lado direito da defesa do Santos. Logo no começo do jogo, ele já meteu um amarelo no Lucas Veríssimo, meteu um amarelo no mas não expulsou ninguém, meteu 6 amarelos no Corinthians. Você já fica desconfiado, já assustei. Falei, pô, mas já amarelou o lado direito da defesa, assim, rapidinho, no comecinho do primeiro tempo. Nossa, você já fica achando que tem coisa, né? Mas é um amarelo para 6 jogadores do Corinthians. Pois é. Mas metade do time do Corinthians saiu amarelado. Em 86, o Richard era o presidente da Internacional. O Richard não, era o Vitório Marquezine era o presidente da Internacional, mas o Richard estava lá dando uma ajuda para o Vitório Marquezine. Fazia parte da diretoria. E o presidente era da Federação Paulista de Futebol, era ninguém menos do que José Maria Marinho. E o vice? Este portento. Nabia Bichedi. Imagine você, né? Olha só como é que estava bem o futebol paulista, né? E certa vez o Marinho foi convidado para vir aqui em Limeira assistir jogos da Internacional, né? A diretoria da Inter ali em volta do cara, papapá. E o Richard deu uma declaração para a imprensa esportiva à época, né? Ele dizia, olha, a gente está fazendo aqui um meio de campo, uma aproximação com a diretoria da Federação Paulista de Futebol, a gente tem se reunido, a gente tem feito contatos, a gente tem conversado. Ele falou porque a gente está muito preocupado com a arbitragem, né, da Federação Paulista, da arbitragem do Campeonato Paulista. A gente não está querendo que nos beneficiem. O que a gente quer é que haja uma isenção. Mas naquele tempo era muito difícil, né? Porque naquele tempo só tinha a televisão e o rádio, né? E as coberturas não eram. Hoje, Ivan, qualquer jogo de futebol é transmitido pela televisão ou pela internet. Né? Naquele tempo, não. Naquele tempo era a televisão e o rádio. Pois então, quantas vezes a Inter, quantas vezes o Independente não foram garfados, né, por arbitragem. Mas essa coisa da camisa tem peso. Em jogos no interior que só o rádio transmitia, né? Essa coisa da camisa tem peso. Não é pela camisa por exemplo, entre Santos e Corinthians. A camisa do Corinthians é mais pesada do que o Santos, a do Santos é mais pesada do que o Corinthians. Não, os dois clubes se equivalem. É o clássico mais antigo do futebol paulista, talvez certamente um dos mais antigos do futebol nacional. São dois clubes, mas de repente uma diretoria tem mais influência dentro da federação do que o outro. Né? Aí você fala, pô, mas tem toda uma televisão. Mas nessa situação de Santos e Corinthians, me desculpe, eu não acho que... Você pegar um jogo Corinthians e Palmeiras, que diretoria tem mais influência junto à CBF? Nenhuma. As duas têm a mesma influência. São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, Santos e Palmeiras. Não muda nada. Não sei, de repente uma diretoria tem mais Flamengo e poder Botafogo, de pressão Flamengo e Fluminense, sobre Fluminense o departamento de arbitragem da CBF. Não acredito. Eu acredito. Eu acho que esse é o seu pensamento romântico, o seu pensamento do passado. Eu acho romântico, que é um problema se a Inter de Limeira voltar, quem sabe um dia, se Deus quiser, a Série A do Campeonato Brasileiro, aí vai jogar lá no Rio de Janeiro, Flamengo e Inter. Aí você pode dizer que o Flamengo tem mais influência na CBF que a Inter de Limeira. Quantos títulos brasileiros tem o Botafogo? Fluminense, um. Roubado. Em cima de quem? Do Santos Futebol Clube. Em cima do Santos. A arbitragem, Márcio Rezende de Freitas. Aliás, está aí fazendo comentário em televisão, aí, canal de televisão fechado, aí fazendo comentário. Comentando, Márcio Rezende de Freitas, que fez a final Botafogo e Santos em 1995, o único título, né? Do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Pô, garfaram o Santos de uma maneira absurda. E um time do Santos que tinha o Cabralzinho como técnico. Absurdo. Que tinha um elenco super limitado, né? Tecnicamente. Aquele time do Santos não tinha ninguém, né? O goleiro... Como não? O Giovani era o... mas era só o Giovani. Era o comandante. Nós metemos 6-2. Metemos 6-2 no Fluminense, amigo. Camando Caia. Metemos 6-2 o goleiro era o Edinho. Quando nós metemos 6-2 no Fluminense, todo mundo pensou que o Santos estava eliminado, que a gente tinha perdido lá no Rio. O Santos ganhou todo mundo, né? Porque foi goleado pelo Fluminense e na volta deu troco aqui no Fluminense. Ganhou de 6-2 Fluminense. Ali os caras, os caras abriram os olhos e falaram, esse Santos aí vai ganhar o campeonato. Aí você já viu, e arrumaram pro Botafogo ser campeão. O Botafogo tinha um time melhor que o Santos, mas o Santos, de fato, foi prejudicado pela arbitragem. Aquele Botafogo tinha Donizete e Túlio, né? Na frente, fazendo chover. Mas o Santos, de fato, foi prejudicado. E no ano seguinte, quem chegou à final do Brasileiro? A Portuguesa. E o campeão de 96 foi o Grêmio. E aí, eu confesso que eu torci pelo Santos em 95, torci pelo Santos.
Eu me inconformei também com o erro da arbitragem. E depois, em 96, eu e acho que o Brasil inteiro, né? Torceu para a Portuguesa. Aquele bom time da Portuguesa, que tinha o Rodrigo Fabre, né? Que depois foi jogar no próprio Santos, mas que perdeu para o Grêmio, que tinha o Filipão como técnico, né? E aquele time do Grêmio, aquela base do Grêmio foi campeão da Libertadores, se eu não estiver muito enganado, um ano antes, em 95, e foi disputar a final, e aí perdeu a final do Mundial em 95, mas em 96 aquele Grêmio voltou e foi campeão brasileiro, em cima da Portuguesa. E agora Grêmio e Botafogo vão se enfrentar pela Libertadores. Seria muito oportuno, eu acho que para o futebol, né? Um americano trata isso. Eu sou um profissional do marketing. Quando eu falo certas coisas, não é todo mundo que me entende. Ontem, por exemplo, o Corinthians jogou com um uniforme lindo. O César Roberto, nosso colega aqui do programa de esportes da Educadora, da Gazeta de Limeira, meteu o pau no uniforme do Corinthians. O Corinthians não pode jogar de cinza e vermelho? Pode jogar sim. Como o Santos pode jogar de azul, como o Santos pode jogar de amarelo, como o Palmeiras pode jogar de amarelo, pode jogar de vermelho. O que não pode é o Palmeiras jogar de preto e branco. O que não pode é o Corinthians jogar de verde. Aí não dá. Mas o Corinthians pode jogar de azul, o Palmeiras pode jogar de azul, o São Paulo pode jogar de vermelho, pode jogar de rosa-choque, pode jogar de cor-de-rosa, pode jogar de pink. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O marketing desenvolve esses produtos e os produtos são vendidos e geram receita para o clube. É dinheiro no caixa do clube. Agora, imagine só você, Santos e Botafogo, seguindo na Libertadores. Que eu acho que vai acontecer. Quais foram os eu acho que é isso que vai acontecer. Quais foram os grandes times do futebol brasileiro na década de 60? Agora, imagine só. Pode ser que os dois vão para a final, ou não? Ou tem um cruzamento na semifinal? Não. Na semifinal, um elimina o outro. Se os departamentos de marketing de Santos e Botafogo forem suficientemente competentes, é rememorar um jogo histórico. Santos e Botafogo. Uma rivalidade histórica. De Pelé e Mané Garrincha. Aliás, eu não sou dessa época, mas chegaram a jogar contra, não é? Pelé e Mané Garrincha. Sim, Botafogo contra o Santos. Sim. Né? Podem reviver isso numa semifinal de Libertadores. Aí o Santos pode lançar uma camiseta comemorativa, uma edição comemorativa, o Botafogo também pode. Isso pode gerar uma receita extra para os times, é mais dinheiro entrando. E o futebol é pago pelo dinheiro, não existe circo sem bilheteria. É isso que o cronista esportivo, especialmente o mais antigo, tem que entender. Não existe circo sem bilheteria. O que paga o futebol é o dinheiro do patrocínio, da televisão. Também cronista esportivo não pode reclamar da televisão, porque a televisão ajuda a pagar o futebol. Não é? Tem gente que reclama, mas tem o patrocínio na camiseta. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. O Corinthians jogou ontem com 6 patrocínios no uniforme, o Santos com 6 ou 7. É isso que mantém o futebol. É isso que mantém o futebol. O São Paulo também tem 5 ou 6. O Palmeiras tem só 2. É uma situação diferente das demais, porque é um mecenato, é um doping financeiro de uma empresa só. Mas ainda assim tem patrocínios na camisa. O Flamengo tem meia dúzia. É isso que mantém o futebol. Imagine só Botafogo e Santos numa semifinal de Libertadores, o que o marketing de cada uma das equipes não pode fazer. O Santos, a crônica esportiva balizada não gosta de inovações. O Santos uma vez lançou um calção quadriculado. Tudo bem, não era assim coisa do mar, coisas do mar, não era muito chique mesmo, né? Do ponto de vista da estética, né? Não era coisa muito chique. Mas a crônica esportiva balizada não tem que estar analisando estética, né? Não lhe compete, né? Até porque são jornalistas esportivos e não estilistas, não são costureiros. Não é o Clodovil que está lá, né? Não são profissionais da agulha, né? Analisando a moda. Não são profissionais da agulha. Não tem que, do ponto de vista estético, a crônica esportiva balizada não tem que dar palpite. Era feinho, sim, o calção até. Mas e daí? Era uma inovação. Era uma coisa nova. Né? Pela primeira vez se viu um clube do Brasil lançando um uniforme completamente... E na sequência, na esteira desse daí, veio uma camisa que o Santos lançou, uma camisa toda cheia de estrelas, toda estrelada, bonita, rapaz. Eu me lembro. Uma novidade também, bem coisa assim, tipo de americano, sabe? Coisa de futebol americano. Soccer americano, né? E o Santos lançou.
Mas caíram de pau, rapaz. Mas a Crônica Esportiva Balizada caiu de pau, mas caiu de pau que o Santos abandonou. Eu me lembro, inclusive, que a diretoria de marketing do Santos, atual, né, é responsável pela introdução da cor amarela no uniforme do Santos, né? Inclusive porque era originário da origem do clube. O clube se originou com azul, as cores originais do Santos, acho que eram azuis e amarelos, se não me falha a memória. Tinha o amarelo. Depois mudou de cor. Por isso que usa o amarelo também. Isso já tem uma coisa mais ligada à tradição, né? Mas aí o Santos também passou por um período de querer inovar. Veio esse azul, veio um cinza também, veio umas cores assim. Mas sempre, você sabe, sempre a Crônica Esportiva Balizada cai de pau em cima. Não, mas isso é uma tendência mundial. Os times de basquete dos Estados Unidos antigamente tinham só 2 uniformes, o para jogar em casa e o para jogar fora de casa. Hoje os times de basquete americanos têm 4 ou 5 uniformes. Isso é feito para vender camisa. Exatamente. Feito Inclusive, você pega um grande time do basquete americano que hoje está em baixa, que é o Los Angeles Lakers, como o Boston Celtics, que hoje voltou a ser forte, como o Cleveland Cavaliers, mas estou falando de times tradicionais. Então o Lakers, o Celtics, o New York Knicks são times tradicionais da Liga Americana de Basquete. Eles jogam com o Lakers, o seu uniforme tradicional é o amarelo, o segundo é o roxo. Eles criaram o uniforme preto e o uniforme branco. Para quê? Para vender camisa. E, eventualmente, os Lakers jogam com um uniforme que é o retrô, que é o modelo antigo. Por que não o Santos jogar com a camisa retrô? Vai vender a beça. Ou o Corinthians jogar com a sua camisa retrô. Vai vender a beça. Não tem, nada disso fere, absolutamente nada disso fere a tradição do time. Pelo contrário, é só o marketing antecipando necessidades, né? Porque marketing e propaganda são coisas diferentes. O marketing antecipa necessidades, o marketing cria produtos e esses produtos vão ser vendidos. Vão ser vendidos através da propaganda, vão ser vendidos pelas áreas comerciais das empresas. O marketing, todo mundo acha que marketing é propaganda. Não, marketing é antecipar a necessidade do cliente. É olhar para o mercado e imaginar o que aquele mercado consumidor vai consumir. Por isso que quando a gente fala de marketing político, literalmente, Ivan, a tradução do marketing político não é a propaganda política. O marqueteiro do Mário Botion é o responsável pela propaganda dele na televisão e no rádio. Não apenas. Ele pode também ser o responsável pela propaganda dele no rádio e na televisão. Mas o marqueteiro do Mário Botion e de todo político, do Mário Botion, do Geraldo Alckmin, do Lula, do Michel Temer, o marqueteiro é aquele que trabalha em cima de dados, de pesquisas, de números e que forja uma personagem política, aspas, um produto que será comprado pelo eleitor. Tem a ver com propaganda? Também tem a ver com propaganda, mas marketing não é propaganda. Aliás, publicidade, muitas vezes, também não é propaganda. A propaganda faz parte da publicidade. A publicidade, muitas vezes, é gratuita. Nós falamos aqui do Santos, falamos das camisetas do Santos, falamos da camiseta do Corinthians, demos publicidade ao fato do Corinthians ter lançado uma nova camiseta ontem. Daqui a pouco o Palmeiras lança uma nova camiseta e nós vamos falar. Como lançou uma camiseta branca e verde listrada. Daqui a pouco o Santos lança uma nova camiseta e nós demos publicidade. Publicidade normalmente é gratuita. O que é pago é a propaganda, né? Então são modalidades que têm que ser separadas umas das outras. Agora, é fundamental que se diga: não existe emissora de rádio sem patrocinador. Não existe emissora de televisão sem patrocinador. Não existe jornal impresso sem patrocinador. Não existe nada na internet, portal da internet, sem patrocinador. Não existe absolutamente nada sem o patrocínio. Por quê? Sem o quê? Sem a propaganda. A propaganda que é paga. Porque, como diz o Marcelo, o rapaz lá da Record, está com câncer agora? Marcelo Rezende. Como diz o Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer. Dá trabalho para fazer. Né? E trabalho tem que ser remunerado. Né? Principalmente um bom trabalho. Trabalho bem feito. Não é? E no futebol a mesma história. Então, aos antigos, o meu respeito, mas a necessidade do entendimento que a camisa cinza vai ajudar a pagar o time do Corinthians. Tecnicamente é uma maravilha? Não é.
mas pode ser campeão brasileiro. Como pode não ser também, né? Pode ser que o Corinthians só perca até o final do Campeonato Brasileiro. E aí o que vai acontecer com o Corinthians? Ele não vai ser rebaixado, porque ele já tem pontos para não ser rebaixado. Mas, se for campeão brasileiro, terá sido o Corinthians mantido pela propaganda, pelo patrocinador e por ações do departamento de marketing, como essa que lança uma camiseta cinza para jogar. A história desta fase do Corinthians, que contou ontem com a vitória do Santos por 2-0, da forma como aconteceu, com o Corinthians até jogando bem, mas sendo batido pelo Santos, a questão é a seguinte: o Corinthians adquiriu uma certa gordura que lhe dá uma certa tranquilidade, não total, mas uma certa tranquilidade, nesse segundo turno. Porém, o que aconteceu ontem foi aí contrariando uma parcela da crônica esportiva balizada que estava dizendo que o Corinthians era imbatível. Então o Corinthians não é imbatível. E agora os próprios jogadores do Corinthians estão sabendo que eles não são imbatíveis, que eles têm que jogar bem e muito mais, né, se dedicar muito mais, suar muito mais a camisa se quiserem ganhar de clubes como, por exemplo, o Santos. Claro que clubes, né, sem tanta qualidade, o Corinthians vai, porque ele tem futebol para isso. O Corinthians vai ganhar os pontos necessários para, quem sabe, ser campeão brasileiro. Agora, futebol se ganha também como muita coisa na vida é assim, né? Você ganha ganhando a cabeça do cara, né? Se eles se deixarem dominar por aquele sentimento de não somos imbatíveis, podemos ser batidos, podemos perder o campeonato. Nós falamos outro dia sobre isso aqui, sobre essa coisa de você fazer a sua cabeça, né? Se eles se deixarem abater, pode ser que, quem sabe, né, a gente tem uma oportunidadezinha. Estamos ali, quem sabe. Vamos aguardar, né, Ivan? Depois de um final de semana, aliás, de uma semana, não é? Com terremoto no México, furacão no Caribe, furacão nos Estados Unidos, que felizmente parece estar perdendo a força, com um furacão mais terremoto na política brasileira, né? Com Gedel e os 51 milhões, com Lula e os 300 milhões, e com a prisão ontem do líder, né? Da JBS, da JF Friboi, da JF, o senhor Joesley. Com a foto do seu Janot com o advogado da JBS? Advogado JBS, né? JIF, né? Da empresa JBS dos Batistas aí. Friboi. A foto do Janot reunido com o advogado num boteco, aqueles botequinhos assim, tipo pé sujo, sabe? Os dois reunidos, sentados ao redor de uma mesa num boteco assim, pé sujo. Uma foto dele circulando. Hoje já teve desmentido, hoje já deram uma nota aí dizendo que a foto não tem nada a ver, mas estava lá a foto dos dois tomando cerveja num boteco, num pé sujo, negócio esquisito. Janot que se aposenta, né? Essa semana, então essa esquisito. Semana, muito esquisito. Essa semana pode ser bombástica. Aliás, o ministro Luiz Edson Fachin condenou a uma prisão ainda que temporária, né? A uma prisão provisória, o Joesley e também o Ricardo Aldi, não é? Mas isentou o ex-procurador do Estado, Marcelo Miller. Isso não pega bem, né? Porque dá uma impressão de espírito de corpo, não é? O juiz que não manda para a cadeia o promotor. Né? E o juiz pode mandar para a cadeia, sim. Da mais alta corte do país, o juiz pode mandar juiz para a cadeia, sim. Juiz pode mandar procurador, sim, para a cadeia. Pode mandar promotor para a cadeia. Né? Tecnicamente, ele explicou a decisão dele, né? As diferenças entre as prisões, né? O porquê daquela prisão, o porquê desta não prisão, tecnicamente ele explicou. Mas é que hoje em dia está tudo tão... Os 50 tons de cinza estão aí, tão presentes, né, em tudo, né? Está tudo meio estranho, está tudo muito confuso. Agora, muitas coisas devem acontecer ainda essa semana, que vão mexer com Brasília e que vão mexer com o país. Eu fiz uma publicação ontem sobre a prisão do Joesley e algumas pessoas escrevem: mas só o Joesley. Minha gente, é evidente que não para no Joesley, mas o Joesley tem de ser preso. Como se eu dissesse que para guardar na caderneta de poupança R$5.000, primeiro eu preciso guardar R$100, porque depois eu guardo mais 50, aí são 150, aí depois eu guardo mais 30, são 180, aí eu guardo mais 20,
são 200, aí eu guardo mais 100, são 300, e vou guardando até chegar a 5 mil reais. Então, tem que chegar no Lula. É evidente que tem que chegar no Lula. E rápido. Mas o Joesley tem de permanecer preso. E outras figuras têm de ser investigadas e condenadas e presas também. Então, às vezes a gente faz um comentário comemorando a prisão do Joesley, a suspensão da delação da JBS, que é o que deveria acontecer, porque Joesley Batista trata-se de um grande bandido. Alguém que tornou-se bilionário, um dos maiores bilionários do mundo, no governo do PT e do Lula. Alguém que recebeu só do BNDES, até agora não se falou de BNDES, falou-se apenas de Petrobras, falou-se de Eletrobras, mas não falou-se de BNDES, alguém que recebeu 8 bilhões de financiamento do governo brasileiro, de dinheiro do povo brasileiro. Ninguém falou até agora de BNDES. Esse cidadão Joesley é tão bandido quanto os demais, não é político, mas é empresário bandido. Tem de apodrecer na cadeia. E tem de devolver o que recebeu em forma de benefício. O que não quer dizer também que nós, já falamos disso na sexta-feira, ou na quinta-feira, sejamos favoráveis ao fim do grupo, à quebra do grupo. Não. O grupo tem de ser administrado por pessoas honestas, mas porque o grupo emprega mais de 100 mil pessoas. Agora, depois dele, evidentemente que outros vão. E tem de ir. Cada um olha para essas coisas aí à sua maneira. Cada um à sua maneira. Cada um enxerga alguma coisinha dessas coisas todas que estão acontecendo aí. Acontece o seguinte, muito mais do que os 8 bilhões que, porventura, o BNDES tem emprestado, de que forma, não sei. Não, porventura não, emprestou. Tá. Efetivamente emprestou. De que forma, não sei, se de forma correta, se de forma não correta, se com cobertura, sem cobertura. Essas são questões técnicas que, evidentemente, que podem ser medidas a qualquer momento, a qualquer instante. Apenas uma simples perícia técnica solicitada por um juiz pode determinar imediatamente se isso foi concedido de acordo ou fora dos padrões ou dentro dos padrões. E mais importante do que isso é a gente analisar como que um cara, um empresário, um grande empresário, nós não estamos falando de um... Não, de usar ninguém. Nós estamos falando de um dos maiores empresários do país e do mundo. Do dono do mercadinho da esquina, né? Nós estamos falando de um empresário cujo... Meu Deus do céu. Né? 80% da proteína animal do mundo era dominado por esse senhor. 80% do que se come no mundo, de carne de boi, carne de frango, carne de porco, era dominado por esse senhor. Esse é um empresário. Há outros. Há uma meia dúzia, mais ou menos, aqui no Brasil como ele. Né? Uma meia dúzia, pelo menos, há. Iguais a ele, né? É impressionante. E aí, eu estou falando, cada um olha para essa coisa. Eu olho para esse negócio e fico olhando para esse Joesley. E gostaria de olhar no fundo dos olhos dele e tentar descobrir como foi que ele chegou ao ponto que ele chegou. Não é a condição econômica dele. É a condição de comprar a política nacional como ele comprava. Por hora, 1.800 políticos citados. Esse cara... Por hora. Esse cara, os tentáculos dele chegaram aqui em Limeira, na eleição passada para deputado. E não só um político. Ele bancou... Não só um político, mais de um político limeirense. Ele bancou políticos de Limeira, ele bancou campanhas de políticos de Limeira, cara. Não foi um só. Foram 3, pelo menos 3. Esse cara estava comprando... Pelo menos 3. Ele comprou políticos de baciada. De baciada, onde compra. Vai lá e compra. Compra assim no sentido... Vai lá, você fala, mas pô, então tem que pegar esse cara. Não, dinheiro legal. Foi via legal. E aí você não consegue entender... Pior. Aí você não consegue entender qual seria o interesse do senhor Joesley em políticos pequenos. Sim. Porque... desse tamanhico. Né? Porque se deu dinheiro para políticos aqui de Limeira, deu dinheiro também para políticos de outros centros menores do que Limeira. Como? Né? E aí você para e pensa... deu dinheiro a esses políticos que foram candidatos a deputado. Deputado estadual e deputado federal. Legalmente, quer dizer... Por dentro, tudo legal. O ilegal nós não sabemos, né? Mas legalmente nós sabemos. Esse cara veio aqui em Limeira, com os tentáculos dele andaram por aqui, né? Financiando campanha política aqui.
Aí é isso que a gente precisa ver. É isso que é o mais importante do negócio. Como que esse cara se organizou e como que ele comprou o nosso sistema político. O nosso sistema político precisa ser revisto. Porque não pode um cara Ivan, como esse chegar aqui e comprar todo mundo de baseada. Ivan, você vê a política de um jeito, eu vejo a política de outro jeito. Você tem um viés ideológico, eu tenho outro. Mas eu penso... Não, mas isso que eu estou falando interessa a todos os vieses. Eu penso como Ricardo Boechat, que diz que a Lava Jato é o maior patrimônio da nação. Eu concordo com o Boechat. A Lava Jato é o maior patrimônio da nação. E eu comemoro sim a prisão do Joesley, porque a prisão do Joesley, para mim, é emblemática. Ele tinha de ser preso. A delação tinha de ser invalidada. Ele tem de pagar pelo que fez. E ele tem que delatar para valer. Tá, fazer delação seletiva, só que eu digo pra você, não falando isso é nada, muito pouco. não falando nada de Lula, de Dilma, do PT, não interessa. Até porque ele ficou bilionário com Lula, com Dilma e com o PT e com o BNDES. Agora, isso quer dizer que os políticos do PMDB não têm que ser pegos? Claro que sim. Seu Gedel também tem que explicar. Será que esses 51 milhões eram só para ele? Claro que não. Né? Seu Claro Gedel tem que explicar. Seu Gedel tem que abrir a boca. 51 milhões, a maior apreensão da história da Polícia Federal. Será que esse dinheiro era só para o Gedel? Claro que não. Homem do PMDB, homem forte, homem de confiança do senhor Michel Temer. É que são tantos escândalos que nós já esquecemos o deputado da mala, o Rocha Loures. Outro homem de confiança do presidente Michel Temer. A gente esquece, porque um nome acaba fazendo esquecer o outro. É evidente que os políticos do PMDB, o seu Renan, o seu Eunício de Oliveira, o seu Eduardo Cunha, o seu José Sarney. Evidentemente que esses homens têm que responder. De todos. O senhor Romero Jucá. Tem um cara que está morrendo de rir. Responder. Tem um cara que está morrendo de rir, chama-se Michel Temer. Está morrendo de rir. Eu não garantiria. Eu acho que o Michel Temer está muito preocupado com o que pode dizer Gedel Vieira Lima, preso. Eu acho que o senhor Michel Temer não dorme direito, não. Porque ele sabe que emocionalmente, quando a gente fala de Zé Dirceu, a gente fala de guerrilheiros. Zé Dirceu deu, um dos grandes bandidos desse país também, deu uma declaração em que ele diz que prefere morrer a delatar, como fez o Palocci, né? Mas o Zé Dirceu é guerrilheiro. O Zé Dirceu mudou a própria identidade na época do regime militar. Fez uma cirurgia plástica para mudar a própria feição na época do regime militar. Então ele resiste às investidas pela delação premiada. Agora, o Gedel Vieira Lima não. Gedel Vieira Lima foi preso e chorou. Então o Gedel Vieira Lima logo abre a boca. O Gedel Vieira Lima logo ele disse chorando quando foi preso a primeira vez que em 58 anos de idade nunca deu sequer um cheque sem fundo. 58 anos de idade e 51 milhões de reais, Ivan, em dinheiros, em moedas. Quer dizer, 1 milhão de reais praticamente por cada ano de idade desse cidadão. E com as impressões digitais lá na mala. Não tem como. Esse cidadão vai abrir a boca. É evidente que vai abrir a boca. E isso gera preocupação no Planalto. Caio Bortolã, bom programa para você. Bom almoço, Ivan. Nessa semana, semana passada foi Semana da Pátria, nessa semana que é a Semana do Município. Isso mesmo. Aliás, você disse que o feriado é na quinta-feira? Não, o feriado é na sexta-feira. Eu me perdi no feriado. Será na sexta. Né? Eu entendo. A doutora Priscila veio aqui, você se perdeu. É natural. É porque não é normal que ela venha. Ela vem às sextas, não às segundas, né? É natural. Até amanhã, Ivan. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.